agora está com 80 anos. Diz assim a passagem bíblica, do versículo 1 até o versículo de número 4. Apacentava Moisés e o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O versículo 10 diz assim: Deus, ainda em sua chamada, diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Somente até aqui. É muito interessante, dentro desse texto que nós lemos, já observar que todo o processo de bênção de Deus na nossa vida e do agir de Deus na nossa vida, toda a nossa trajetória, ela passa pelo teste do tempo. As coisas não acontecem na sua vida de forma espontânea. As coisas não acontecem na nossa vida com um simples passo de mágica. As coisas acontecem na nossa vida, ela passa na nossa vida com um teste, que é o teste do tempo. A maior prova que nós enfrentamos, uma das grandes provas que nós enfrentamos é o tempo. O tempo faz com que muitos desistam no meio do caminho daquilo que Deus prometeu. Moisés foi treinado e preparado em toda a sabedoria egípcia. E agora ele se encontra no deserto, 40 anos também no deserto. Ele se prepara dentro da sabedoria que era a ciência egípcia, um destaque grande na época. E ele cresce ali, se destaca ali. E depois ele tem que passar pelo deserto também. E eu fico olhando na vida de Moisés como um homem de Deus, a sua natureza adaptável. E aí me chama muita atenção, porque aquele que tem contato com Deus, ele tem essa natureza adaptável. O próprio Deus, quando Israel saiu do Egito, eles andavam peregrinando pelo deserto, e de lugar em lugar Deus estava ali se manifestando na sua natureza. E Moisés, ele se adapta tanto ao palácio, como se adapta também ao deserto. Me chama muita atenção, o próprio apóstolo Paulo disse que: olha, eu sei viver com muito e também sei viver com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós passamos pelo teste do tempo e somos verdadeiramente amadurecidos, aprendemos. E é uma escola tremenda. E nos tornamos também moldáveis, adaptáveis. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele se tornou adaptável. E aí, seu tempo, já de 40
anos ali no deserto, e ele já findando o período de pastor, porque ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele resolve sair de um lado para o outro. Aí a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 1, que ele sai para o lado ocidental, já em busca de coisas novas. Porque chega um momento da vida da gente que a gente quer ver uma mudança, não é? Quando não há uma novidade, nós temos essa tendência, não preciso mudar um pouco. Moisés já está apacentando as ovelhas há um longo tempo, eu vou mudar um pouquinho, vou para o lado ocidental, eu tenho que levar minhas ovelhas, cuidar daqui e dali. E quando ele vai, Deus se manifesta a ele. Deus revela a sua glória a Moisés. Agora, Deus ele poderia ter usado, o que chama a atenção, que Deus poderia ter usado uma fruta, uma outra árvore, quem sabe um cedro do Líbano. Deus poderia ter se manifestado a Moisés uma frondosa oliveira. Talvez se fosse eu e você, para impressionar aquele homem ali no deserto, usaria qualquer outro tipo de fruta. Não usaria um arbusto cheio de espinhos. Mas foi exatamente o que Deus usou. Deus usou um arbusto. Deus não usa uma planta que chamasse atenção, mas usa um arbusto que era comum naquela época. Todo o território de pastagem naquele lugar tinha desse arbusto. Era comum achar esse arbusto, era normal achar esse arbusto. Mas o que não era comum, o que não era normal, é ver ele pegando fogo. Então talvez você diga assim nesta noite: eu sou mais um em meio à multidão, eu sou mais um dentro da sociedade, eu sou mais um na família, eu sou mais um no meio do povo, e aparentemente você é mais um. Diga carinhosamente ao irmão que está do seu lado: aparentemente você é mais um. Aparentemente você é mais um. Agora diga carinhosamente para ele novamente: mas o fogo quer te queimar, sem te consumir. Esse é o diferencial. Talvez alguém olhe para você e para mim diga: mais um. Mas quando o fogo do Espírito vem, o fogo de Deus vem sobre nós, aí mostra todo o diferencial. Que nessa noite você tenha um desejo no teu coração, em meio a tantas vidas, que você possa ter um desejo ardente no seu coração de estar aceso, abraçado pelo poder do Espírito Santo. Um homem cheio, abraçado pelo poder do Espírito Santo, faz toda uma diferença na sociedade. Um homem cheio e abraçado, cheio do Espírito Santo, ele faz o início e o fim da história. Ele entra para fazer um marco de antes e depois da história. E eu quero te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar com você. Ele está dizendo para você nessa noite: filho meu, filha minha, você não é mais um diante da sociedade. Eu quero te incendiar, porque eu tenho ouvido o clamor dessa geração, eu tenho ouvido o choro, o pranto, a dor. E nessa noite, esta ocasião é uma ocasião separada por Deus para te erguer, para te levantar e fazer você arder como uma sarça queimando. Você crê nisso? Deus quer encher você.
Então, quando Moisés para ele apacentar a ovelha era uma tarefa liquidada, para ele já estava terminando, Deus chega e diz assim: a história não acabou, eu vou colocar um marco na tua vida, a tua tarefa não foi liquidada, eu vou acender um arbusto na tua vida. Muitos têm vivido uma vida correndo de um lado para o outro, do Oriente para o Ocidente, estão em busca de um socorro, até aparecer um arbusto pegando fogo. Quando aparece um arbusto pegando fogo, a história é mudada. Eu ainda não vi nada comparado nessa terra a um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo pode voar. Foi assim que aconteceu com o Filipe, não foi? O Espírito arrebatou ele e levou ele para o deserto, porque ele tinha alguém para ser salvo. Não me explique como, não me pergunte como, porque eu não sei. Então, queridos, Deus quer te usar para essa geração, mas é necessário que você, em meio à multidão, entenda que você não é só mais um, você não é mais um recurso. Você é um instrumento de Deus e Deus quer te usar. O Senhor quer usar você para marcar uma história, marcar uma geração. E aí Deus chega e acende a sarça na frente de Moisés, e toda a sua história é mudada. Deus é Deus que opera no improvável. Existe limites para Deus operar? Não existe. O limite que coloca você e eu. Deus opera no deserto. Ele e Moisés. Deus precisa de um lugar bonito para operar. O que Deus precisa para operar? Milhares e milhares de pessoas agora estão reunidas em igrejas subterrâneas, em choupanas. Muitos estão reunidos nesse momento em galpões. Mas o que faz todo o diferencial onde nós estamos é: se tem arbusto pegando fogo, se tem uma vida cheia do Espírito Santo, se tem uma vida cheia de Deus, aquele lugar se torna glorioso, lindo. O que você quer ser? Mais um no meio da multidão? Eu sou mais um, pastor. Estou aqui, vim no culto, assisti o culto e pronto. Ou você quer que Deus faça um mover poderoso na tua vida? E ainda que você seja um simples arbusto, você esteja cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Ou você se conformou como Moisés, de levar as ovelhas de um lado para o outro. Não, aqui a pastagem, o terreno já está muito batido, as ovelhas já pastaram muito, está na hora amanhã de ir recolher as ovelhas e levar para o outro lado, estou levando minha vidinha esse dia, está tudo bem, está tudo bom. Se você está pensando que está tudo bem, está tudo bom, eu oro ao Senhor para que do teu lado nessa noite, Deus acenda uma sarça e ponha fogo nela.
vida comum, no seu dia a dia normal, Jesus vai levantar uma sarça ardente do teu lado, na tua frente. Mas se você quer ser uma sarça ardente, Deus vai tocar no irmão que está do seu lado para fazer um mover sobrenatural na vida dele. Quantos desejam isso nessa noite? Então vai. Então vai. Esse Deus do improvável, ele se manifesta não em busca de aparência, de um lugar especial, mas no deserto. E quando ele chega no deserto, ele faz do deserto um manancial. Não é assim que a Bíblia diz? Olha que interessante. Estrada no deserto, lugar de salteadores, um lugar desprezível. Ninguém quer saber de deserto, e ninguém quer saber de sarça, de arbustos pingosos. Você escolheria hoje passear no deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Você vai no deserto, mas só de passagem, tem que ser uma passagem muito rápida, senão vai morrer no deserto. Quando se fala em deserto, fala em desafio, fala em solidão. Quando fala em deserto, fala em provação. Ninguém quer estar no deserto. Mas quando Deus está agindo no negócio, tudo muda. Observe no capítulo 3 de Êxodo, versículo 5, que quando o negócio pegou fogo, até então era deserto, até então era arbusto, até então era ovelha, até então era uma vida comum, até então era um dia comum como qualquer outro dia. Mas quando Deus entra, a história muda. Quando Deus entrar na tua vida, Ele vai transformar esse deserto em manancial. Você está aqui buscando um Deus poderoso que pode mudar, e Ele quer mudar toda a sua história, toda a sua vida. E quando Deus se manifesta nesse deserto, olha o que acontece. Capítulo 3, versículo 5, Deus continuou. Deus continuou. Não te chegues para cá, Moisés. E aquilo que tu achava que era comum e normal, agora não é. O negócio aqui mudou. Não te chegues para cá, mas era tudo pastagem, era tudo comum. Mas aí Deus diz: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Então aquilo que era desprezível, comum, se tornou santo, porque era onde Deus estava se manifestando. E é justamente assim que Deus faz no espírito. É justamente assim que Deus faz no homem pecador, que tem a sua natureza pecaminosa. Do homem que vem da origem decaída. Deus entra no deserto, Deus entra no espinheiro, taca fogo no espinheiro e faz daquele lugar um lugar santo. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas eu acredito que muitos aqui estão passando por muitas provações, muitas lutas. Deus quer colocar fogo, manifestar o poder dele na sua vida e mostrar que aquele lugar desprezível ainda pode se tornar terra boa na presença dele. Ele fará isso. Quem faz a obra de santificação na nossa vida não somos nós, mas é quando Deus faz, o arbusto pega fogo. E aquilo que ninguém dava nada, agora passa a ser um lugar santo.
fazer de um lugar deserto comum um lugar santo, flamejante. Talvez você diga nessa noite: pastor, a minha vida está um caco, eu estou sofrendo tanto. Ninguém acredita em mim. Eu sou mais um em meio à sociedade. Você é mais um, até Deus mandar fogo na tua vida. Porque quando Deus mandar fogo sobre a tua vida, alguém vai dizer: cuidado, porque esse homem é um homem santo. Cuidado, porque esta mulher é uma mulher de Deus. Então Deus quer fazer isso comigo, Deus quer fazer isso com você. Que você possa estar aberto a isso. Agora Deus, ele opera com provável. Agora, o mais importante de tudo, uma sarça ardente, pegando fogo. Porque Moisés conhecia toda a vegetação. Quem mexe com gado, com as ovelhas, cuida dos animais, ele sabe qual a vegetação que os animais podem comer ou não. Existe uma vegetação que mata o gado, envenena na hora. Moisés conhecia a vegetação que existia. Agora, olhando nós, como seres humanos que queremos ser usados, incendiados por Deus, não importa o homem conhecer você. O mais importante de tudo é o homem conhecer o Deus que habita em você. Moisés conheceu a sarça. Até então ele teve a sua atenção voltada para lá, porque era algo que chamava a atenção. Mas quando ele entendeu que Deus estava naquele negócio, e que o Senhor chama Moisés, ele tira a sua mentalidade de pastor e se volta para um servo que ouve a voz de Deus. Meu Deus, os anos se passaram. Muito tempo Moisés, talvez sem ouvir aquela voz tão poderosa de Deus na sua vida. Acredito que foi um dos momentos mais marcantes de toda a história da vida de Moisés. Moisés conseguiu distinguir o que era uma sarça e o que era Deus falando através da sarça. Nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que somos vasos de barro, como Paulo diz, mas que o Senhor quer nos usar. Deus quer usar você e a mim como profeta para essa geração. Que você esteja atento para entender. A sarça está pegando fogo. Mas sarça pegando fogo não é tudo. Mas dentro de tudo é Deus falando através da sarça. Mais poderoso de tudo é Deus falando através de coisas simples e que aparentemente aos olhos humanos são coisas comuns. Quando Moisés ouve a voz de Deus, ele prontamente diz: eis-me aqui. Reconhece de imediato o seu chamado.